O Eterno, bendito seja o seu nome, o seu glorioso nome. Escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Shalom a todos que estão essa noite conosco no canal Teshuvah Total. Eu sou o Renato de Prince Morim, do canal Teshuvah Total, e nos encontramos hoje para o estudo de mais uma Parashá Shavua, um estudo semanal de um trecho da Torá. Estamos estudando o livro de Vaikra, livro de Levítico, que nos traz ensinamentos sobre como ser puros e como deixarmos de lado a impureza. Porque isso é que o Eterno espera de nós, que sejamos santos como Ele é santo. E vamos ver que nada disso é complicado, nada disso é difícil. Ser santo não é nada que não esteja ao alcance de qualquer um de nós, qualquer um de vocês que está assistindo, de mim, né, que estou aqui falando, de cada pessoa da face da terra. É possível ser santo. E o Eterno ensina isso com muita, digamos assim, com muita classe, com muita clareza, com muita sinceridade, com muita facilidade, mostrando que não é difícil e Ele nos dá as condições para isso. Então, peço que você fique atento, peço que você se dedique a esse estudo, ouça com calma, repita, reveja o vídeo, leia a porção, estude a porção, porque ela traz muitos ensinamentos, e alguns eu até diria que foram passados de forma errada para toda a humanidade. Muita gente entendeu de uma maneira não muito correta, e aí isso trouxe para os nossos dias atuais muitos problemas, né? Então nós vamos ver aos pouquinhos, nós vamos começar a conversar hoje, amanhã pela manhã e amanhã pela tarde. Nós daremos continuidade a esse estudo, né, porque é um estudo bastante longo. Limite Serrachim, a gente consiga, se o Eterno permitir, a gente consiga chegar até o final desse estudo bastante extenso, mas eu estou aqui numa missão de um facilitador, né, trazendo para você as ideias para você buscar na sua Torá, estudar na sua Torá, estudar com cuidado e refletir sobre isso tudo que nós vamos conversar hoje. Aqui não é uma escola, aqui é um bate-papo, né? Um bate-papo que eu falo daqui, vocês respondem aí no chat, os colegas respondem também, tiram dúvidas, esclarecem, enfim. Você que é novo aqui no canal, você certamente vai gostar da dinâmica desse canal, porque o objetivo não é fazer a cabeça de ninguém. O objetivo aqui é unicamente estudar a Torá na sua língua original, para que a gente possa entender as palavras do Eterno, e não a minha interpretação, a minha tradução, a minha versão. Você vai ser apresentado ao texto em hebraico, né, e você vai poder então verificar por si mesmo até onde esse texto vai te ensinar, vai te trazer as informações que você precisa aprender. Então, antes de iniciarmos, como já passamos do pôr do sol, já estamos aqui na noite, vamos recitar uma bênção ao Eterno e recitar a contagem do Homer. Vamos fazer a contagem do Homer agora que o sol já se pôs. E mais tarde, lá pelas 8 horas mais ou menos, 8h30, após terminarmos esse estudo, nós colocaremos aí no YouTube também a contagem, para que aqueles que não puderem acompanhar junto conosco, por diversos motivos não estejam acompanhando o canal, possam também
fazer a sua contagem, né? Possam acompanhar a contagem. Então, repitam comigo a contagem do Homer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu bemitzvotav nitzvanu al sefirat haomer. Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santifica nos teus mandamentos e nos ordena a contagem do Homer. Hayom Shisha Asa Yom Shehem Shinei Shavuot Ushinei Yamin Laomer. Hoje é o dia 16, completa-se 2 semanas, 2 dias do Homer. Hoje é o dia 1º de Ar, do ano 5783. Né? Hoje é a Rosh Chodesh, é o início do mês, cabeça do mês, né? A lua nova, dia 21 de abril de 2023. Então, vamos agora dar início ao nosso estudo da Parashá Shavua, o estudo que eu chamei de a impureza na gravidez. Né? A impureza que é tratada na gravidez, essa impureza. Vamos ver então como é isso, né? Como a Torá trata esse assunto, o que ela realmente fala, o que a gente aprendeu até, o que nos foi ensinado, na verdade, não foi o que nós aprendemos, mas foi o que nos foi ensinado até o dia de hoje. Então vamos discutir um pouquinho isso. E aí eu peço que você abra o teu livro de Vaikra, no capítulo 12, verso 1 de Vaikra, porção Tasria, que significa conceber. Né? Então essa palavra, ela aparece no segundo verso dessa porção. No segundo verso dessa porção aparece essa palavra que significa conceber. E por que nós vamos estudar essa porção agora? Né? Então você tem que perceber, ou se você já não percebeu, se você é novo aí no estudo da Torá, como eu fui há poucos anos atrás, não entendia exatamente o que era essa história de porções, como é que é isso, né? Eu baixei os arquivos, os vídeos da internet e o computador colocou tudo na ordem alfabética, então eu lia uma porção, por exemplo, porção Hermor, né, que vai vir depois dessa. Eu lia antes dessa aqui, não entendia nada do que estava acontecendo, mas graças às explicações do Moré, Marcos Felipe, que falava as porções do canal, eu fui juntando todos os pedacinhos ali e fui então formando dentro de mim um conceito do que era a Torá, até aprender que existem porções semanais, as porções têm uma ordem certa, né? Essa ordem aqui é fantástica, né? Porque você vai aprendendo passo a passo, aumentando a profundidade, é como uma escola mesmo, né? Você aprende lá no 1º grau, aprende a escrever a letra A, quando chega na faculdade você já está escrevendo tese, né? Nem se preocupando mais como é que aprendeu a ler a letra A. E a Torá é assim, ela vai nos ensinando pouco a pouco, porção a porção, a gente vai aprendendo e vai formando um conhecimento na nossa mente, no nosso coração, que vai se aprofundando, que vai trazendo mais esclarecimento, que vai se somando com uma informação que você já viu, e aí você repete, e aí cada vez mais essa informação se torna mais clara. Você não precisa estudar a Torá nos níveis mais profundos. Nós temos 4 níveis, né, de estudo da Torá. O nível Peshat, que é o nível da leitura do texto, como ele se apresenta. Você tem o Drashá, você tem o Remer, você tem o Sod, né, que são níveis mais profundos, a Gemátria, as palavras formadas com letras equidistantes, você tem analogias, você tem parábolas, você tem várias formas de aprofundar esse conhecimento. Mas se você ficar no Peshat, né, no texto como ele está, você vai entender muito. Agora você tem que estudar isso no hebraico.
né? Não adianta você querer estudar numa tradução, por melhor que ela seja, por mais fidedigna que ela seja, as traduções elas nos servem para a gente entender o texto na nossa língua e a partir daí aprofundar esse estudo, né? Porque não teria condição por exemplo, eu há 5 anos atrás ler a Torá em hebraico, eu não sabia o que era um Aleph e o que era um Bet, né? Não sabia nada, então não tinha como. Hoje eu já sei um pouquinho, então eu já consigo entender um pouco mais as palavras, entender mais o significado, né, das palavras, das letras, e aí vamos aprendendo um pouquinho mais. Então no Peshat você consegue aprender muita coisa. Então essa porção, ela hoje, né, neste ano, que é um ano que tem uma duração menor, um ano no calendário hebraico, ele tem uma duração menor, algumas porções se juntam, né? Nós temos aí esta porção, que é a porção 27, ela vai ser estudada com a porção 28, né? Porção Metsorá, que nós veremos amanhã pela manhã, amanhã à tarde nós veremos um pouco, né? Então nós vamos ter que correr um pouquinho com cada porção para poder abordar o máximo possível de cada uma delas, né? Então nós faremos isso. Agora, essa porção, né, essas duas porções, elas têm uma ligação muito forte entre elas, né? Porque esta porção aqui vai falar de uma doença, né? Uma doença que é causada, e nós vamos ver o que causa essa doença, mas essa é uma doença que aparece nas pessoas, na pele das pessoas. Ela não é uma doença no fígado, ela não é uma doença no pulmão da pessoa ou num órgão, no estômago, no órgão interno, né? Que as pessoas muitas vezes estão doentes, você nem percebe que ela está doente, porque ela está com uma doença interna e não comentou com você e você não percebe. Aqui nós vamos falar de uma doença que aparece, que está na pele, uma doença de pele. Então, se a pessoa sai na rua com aquela doença, todo mundo vai perceber, pode não ter intimidade, mas vai saber que aquela pessoa tem aquela doença. É interessante notar, se você já fez alguns estudos da Torá, já participou de alguns ciclos de estudo, você não vai ver na história, toda a história do Tanar e todas as histórias dos escritos do Nazareno, uma pessoa com câncer, com pressão alta, com diabetes, né, com uma diarreia crônica. Né? Ninguém teve isso. Né? Ninguém teve nada disso. Não aparecem essas doenças na Torá. Por quê? Porque, como nós vimos na porção passada, na porção Shemini, as pessoas comiam, né? Mesmo aquelas que comiam alguma coisa que não era kasher, que não era adequado, um alimento adequado, elas comiam um alimento mais adequado do que nós comemos nos últimos 100, 200 anos. Né? Nós passamos, com o desenvolvimento tecnológico, nós passamos a ter acesso a muita porcaria, né? Digamos assim, bem claro, né? Muita coisa ruim, muita coisa feita com sabe-se lá o quê, né? Que faz mal ao nosso organismo e aí as doenças se desenvolvem. Só que essas doenças são internas. Muitas vezes você não percebe que uma pessoa está com alguma doença internamente, mas a Torá é tratada de uma doença que vem à flor da pele, né? Que as pessoas percebem. E essa doença é justamente conectada com o que a gente estudou na Parashá passada, porção Shemini, que era o alimento puro, o alimento adequado, o alimento que deve ser ingerido, porque o Eterno criou um mundo, né, de uma maneira fantástica. Se você se aprofundar um pouquinho, começar a meditar, eu tenho meditado muito nos últimos anos sobre a minha área de formação, a física, né, a ciência, e os ensinamentos da Torá, e tenho pensado muita coisa e descoberto muita coisa que faz sentido. Né? Todo o universo, né, toda a matéria se alimenta, desde de um átomo até um buraco negro, tudo se alimenta. O Eterno fez tudo dessa forma. Claro que os alimentos de cada item desse, né, de cada elemento são diferentes, né, que a gente chama de energia que está entrando em cada parte, em cada ponto, em cada partícula de matéria. E os animais, as plantas, os animais e os seres humanos, eles se alimentam dos minerais que estão no solo.
E aí esses minerais formam compostos químicos que vão ser digeridos pelo sistema digestivo de cada ser, né? Cada ser tem aí uma forma de digerir esses alimentos e trazer esses nutrientes, a energia acumulada dentro desses elementos químicos para o seu organismo. Isso é alimentação. Então, se você come compostos que não são adequados, né, isso vai entrar no teu organismo e vai provocar um dano. Né? Tivemos na semana passada uma analogia de um automóvel que anda com combustível incorreto. Né? Você põe gasolina, ele anda bem por muitos e muitos anos. Você põe uma gasolina adulterada, como a maioria, como toda a gasolina que nós temos no nosso país hoje é adulterada, né? Infringindo aí cometendo uma transgressão aos ensinamentos do Eterno, ao sexto mandamento, ao sétimo mandamento, desculpe, né? Não adulterarás. Né? Então, essa gasolina adulterada vai provocar um desgaste no teu carro, ele vai andar menos, ele vai apresentar problemas mais à frente. E é isso que acontece com a nossa alimentação. A nossa alimentação é adulterada. Né? Quem come produtos industrializados em demasia sofre com isso. Quem come os alimentos que não são adequados, como nós vimos na porção anterior, né? No último Shabat, nós vimos quais alimentos são adequados. Então, nós vemos que o Eterno nos ensina isso. O Eterno nos diz, olha, coma isso que você vai se dar bem. Não coma aquilo que você vai se dar mal. É simples assim. Né? Mas o ser humano, ele não quer ser simples. Né? O ser humano não quer obedecer. O ser humano faz questão de desobedecer. Ah, mas é gostoso comer um camarãozinho. Tá, come um camarãozinho, né? E no dia seguinte vai lá fazer o seu exame de sangue. Você vai dizer, o médico vai dizer para você que você precisa tomar uma atorvastatina, um remédio desse para combater o colesterol, porque o teu colesterol vai estar alto. Por que ele está alto? Porque quando você come um crustáceo desse, o teu colesterol vai ter que entrar em ação para limpar o teu. Não é o colesterol que é o bandido. O bandido é justamente aquilo que ele está combatendo. Né? Então o colesterol está ali justamente para combater uma toxina forte que está dentro do teu corpo. Né? Então quando você come coisas que o Eterno diz para você não comer, é isso que está acontecendo. Ele sabe o que é bom para você, ele sabe o que é bom para mim, ele sabe o que é bom para o ser humano. Né? Ele nos criou, ele sabe. Mas a gente não quer fazer isso, a gente quer desobedecer, a gente quer seguir a nossa própria cabeça. E aí, o que acontece? Né? Chega um momento da vida que a gente está doente, que a gente está mal, né? E aí não tem mais jeito, né? Porque não tem como você voltar e falar assim, não, vou parar de comer esse camarão há 10 anos atrás. Não tem como, você já está mal. E aí você pede a Deus para te ajudar, você pede a Deus para te salvar, você quer ser santo naquele momento, mas aí você deixou, né? Você deixou se acumular um monte de transgressão na tua vida. E o Eterno diz, olha, faz assim que você vai dar certo, faz assim que você vai bem, faz assim que você vai pelo caminho do bem, faz assim, faz assim, faz assim. E a gente, né? A gente, eu digo, a maioria da população não quer fazer isso, não quer seguir essas orientações, quer se perder, né? E depois joga a culpa no Eterno, porque sempre amou o Eterno, mas o Eterno não olha para ele. Não é isso, não é verdade, né? Isso não é verdade. E você precisa, né, a partir de agora, querer ser santo, porque o Eterno é santo, e ele nos ensina como é isso. Querer ser santo não é o que algumas religiões colocam, né, que é um sistema aí de pontuação, de cumprir determinadas regras aí, que não é exatamente o que o Eterno diz ser santo. Ser santo é isso que você está fazendo hoje. Agora você é santo. Sabia disso? Né? Por quê? Porque você lembrou que era Shabat e está santificando o Shabat, está estudando a Torá, está fazendo hoje um dia diferente dos outros dias. Esse dia para você é um dia diferente dos outros dias. Então você é santo hoje. Hoje você está santo. Né? Eu estou santo hoje. Né? A gente não vira santo, a gente está santo. Agora, se a gente permanece, a gente vai cumprir esse desejo do Eterno, que é que a gente seja santo. Nós vamos ver isso
no próximo Shabat, na porção Kedoshim, né, que o Eterno quer que a gente seja santo. E é muito fácil, né, é só fazer isso que você está fazendo hoje. Separar o que é puro do que é impuro. Agora não adianta no pôr do sol do Shabat, né, quando se tornar domingo, você ir lá para o meio da rua, conversar com o vizinho, falar mal do outro vizinho, né, ou então cometer algumas atrocidades, fazer um churrasquinho de lombo de porco, aí você deixa de ser santo. Ser santo é uma obrigação de cada respiração nossa, né? Cada respiração a gente tem que lembrar dos regulamentos e dos juízos do Eterno e praticá-los todos os dias de nossa vida. É assim, né, que a gente se torna santo, é assim que a gente se mantém santo, né? Não adianta querer enfiar o pé na jaca e no último momento você acreditar naquela história da Nahash, quando a Nahash falou para Ravá, olha só, que o Eterno te disse aí, que Elohim falou para você sobre essas árvores aí, sobre esses frutos? Ah, eu posso comer de todos, mas aquele ali do conhecimento do bem e mal, eu não posso comer nem chegar perto, senão eu vou morrer. Morre não, minha filha. Foi isso que a Nahash falou, e muita gente acredita nisso, que não vai morrer, que aí hoje enfiou o pé na jaca, mas vai ter uma próxima oportunidade, daqui a 100, 200, 300, não sei quantos anos, encarna novamente e vai poder fazer o certo depois. Só que você tem que fazer o certo agora, porque não existe esse negócio depois. Se existisse, né, a gente saberia. Né, se existisse, estaria escrito na Torá. Não está escrito isso na Torá. Em nenhum lugar da Torá você vê isso. Então não tem essa oportunidade. A oportunidade te é dada agora, nesse minuto. Né? Nesse minuto você tem que saber que não existe essa oportunidade que virá, sabe-se lá quando. Né? Então, não existe isso. Então, você tem que ser puro hoje. Né? Você tem que ser puro agora. Você tem que ser puro daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a 30, 40, 50, seja lá quantos anos o Eterno te dê na tua vida. Então, é um passo a passo, né? Essa pureza você tem que ir conquistando passo a passo, tirando as impurezas na alimentação e principalmente na palavra, né, que é o grande problema que nós vamos enfrentar hoje, né, que nós vamos conversar hoje, esse problema da palavra que leva as pessoas para a impureza, que traz para as pessoas a impureza. Então nós vamos estudar um pouquinho isso, né? Nós vamos estudar esse ensinamento do Eterno. Na porção passada ele nos mostrou o que a gente deve colocar dentro do nosso corpo, né? Trazer para dentro do nosso corpo como alimento, e hoje ele vai mostrar o que acontece se a gente tira do nosso corpo algo que não é adequado, algo que é impuro, né? Algo que não é kasher. Então nós temos que ter a nossa palavra kasher, né? Não é o alimento não vai sair da nossa boca, nós não vamos vomitar alimento aqui, alimento bom, porque o alimento que sair dessa forma, ele é impuro, ele vai trazer toxinas da digestão que vão causar mal, mas é o que sai da nossa boca como palavra, como entendimento daquilo que a gente aprendeu e daquilo que a gente está passando, né, passando para o nosso próximo. E o Eterno ensina isso, toda a porção, ele fala, ele repete, ele ensina de novo, ele dá exemplo, né? Se a gente perceber todos os exemplos que a gente está tendo agora, todas as instruções que a gente está tendo nesse livro de Vaikra, a gente já viu o oposto acontecendo, né? A gente já viu o oposto acontecendo em Bereshit, né? Aqui o Eterno diz, não se case com a sua tia, né? E aí a gente viu lá que o próprio pai de Moshe casou com a tia. Não se case com duas irmãs, não provoque a inimizade entre duas irmãs. E nós vimos lá que Yaakov fez isso. Então, tudo o Eterno nos mostrou como era, como aconteceu, os problemas que isso causou, e agora ele falou, tá vendo? Aprendeu? Faz diferente agora. Faz como eu estou mandando, como eu estou ensinando. Né? Que é dessa forma que você vai para frente, que você vai
se tornar uma pessoa melhor. Então, é muito fácil seguir a Torá, é muito fácil a gente entender o que a Torá nos traz. E aqui, né, aqui em Vaikra, Vaikra, capítulo 12, verso 1, né, Vaikra, capítulo 12, verso 1, ou Levítico, como é conhecido, né, o Eterno diz, está escrito o seguinte: vai daber Adonai el Moshe lemor. Uma frase simples, é a frase que mais aparece na Torá e a frase que pouca gente dá atenção, porque aparece muito, então não damos muita atenção. E isso, claro, é que tem aí um certo viés das traduções, né? Porque se eu disser para você aqui, e falou Adonai para Moshe dizendo, né? Essa frase ficou meio complicada em português, e é mais fácil colocar como as traduções trazem. E Adonai disse para Moshe. Né? É assim que normalmente é trazido. Só que o Eterno, ele traz os detalhes. Quando a gente estuda no hebraico, a gente vê esses detalhes, e esses detalhes são importantes, porque aqui tem muito ensinamento. Né? Tem muito ensinamento. Aqui está dizendo, e falou, emitiu palavras, som. Né? Adonai, o Eterno, para Moshe, dizendo. Ou seja, falar e dizer são coisas bem distintas. Falar é emitir som, dizer é passar uma informação importante. Da mesma maneira, Moshe ouviu, né, e escutou. Por quê? Por que ele escutou? Ele ouviu com os ouvidos o som das palavras e escutou no seu coração. Porque o coração dele estava aberto para ouvir os ensinamentos. Senão você só vai aprender as palavras. Né? Senão você só vai ficar no contexto da palavra. E aqui o Eterno quer que você entenda o significado, que você escute o significado. Então, como a gente diz sempre nos nossos estudos, abra o teu coração, né, para escutar no teu coração o que o Eterno tem para te dizer. Não as palavras que estão aqui saindo da minha boca, né, porque a minha voz é chata, a minha voz é baixa, a minha voz não tem entonação muito boa, né, não sou um bom professor para ficar ensinando, mas estou aqui no canal, estou fazendo o meu papel, estou aqui tentando trazer para você esses ensinamentos que não são meus, que são do Eterno. Então, abra o teu coração agora para você escutar nele as palavras que o Eterno vai dizer para o teu coração dessa porção. Tá? Então, abrir o seu coração, você já abriu, né, você já está com o coração aberto, nós vamos então dar continuidade, e aqui começa um tema muito importante. Né? Essa frase aqui, né, para mim essa frase aqui traz muito significado e trouxe dentro da história muita incompreensão, muita discriminação contra a mulher. Eu tentei aqui fazer uma nova tradução para essa frase, está diferente aí do que a maioria das porções traz, né, das traduções traz. E aqui eu não estou criticando a tradução, não. Né? O tradutor, né, ele tem um papel muito difícil, porque ele tem que pegar um texto que foi escrito numa língua, numa determinada época, que uma cultura diferente da cultura atual, né, pegar aquela linguagem e trazer para os dias de hoje para que a gente entenda, né, usando a gramática do nosso país, usando a nossa cultura, as palavras que a gente mais usa, porque senão, né, se traduzir diretamente, alguns sábios até dizem, traduzir de forma literal não é correto, não é adequado. Por quê? Porque as pessoas vão deixar de entender. Né? Mas, como eu disse, né, o tradutor pode ter feito um trabalho maravilhoso dessa maneira, você teve o conhecimento do que está escrito, do que está ensinado, aí agora que você tem essa noção, vai estudar o hebraico, vai aprender o hebraico. Né? Hoje em dia é muito fácil, aqui no canal tem curso, vários canais da internet tem cursos de hebraico, várias pessoas ensinam gratuitamente o hebraico, ou pagando, ou de qualquer maneira que você quiser, você pode aprender o hebraico e aos poucos você vai aprendendo, né? Vai aprendendo aí
esse significado. Então essa frase aqui diz o seguinte: Daber el Binei Israel lemor. Fale aos filhos de Israel, dizendo, fale, ou seja, emita o som, né, aos filhos, aos descendentes, ao povo, né, todo aquele 603.550 pessoas que estavam ali, né, com Moshe, que saíram de Mitzrayim com Moshe. Esses são os filhos de Israel, são os descendentes de Jacob. Lemor, dizendo, para que eles escutem no seu coração. Ishá, uma mulher que tasriá ve'yaldá, né? Ve'yaldá. Tasriá, ou seja, que conceber e gerar. Né? Conceber e gerar. Aqui, olha, nessa primeira frase, nós temos palavras muito comuns que já apareceram diversas vezes na Torá. Né? E aqui também palavras que já apareceram muitas vezes. Essa aqui é uma palavra, né, que nessa paraxá, a primeira vez que ela aparece, tem um significado diferente. Por isso que a paraxá se chama Tasriá, ou Tasria, né, como também a gente pode falar a palavra sozinha. E essa palavra quer dizer conceber, conceber de yaldá, conceber e gerar. Aqui algumas traduções, a maioria das traduções felizmente manteve esse termo, conceber e gerar, mas algumas traduções só colocam quando uma mulher der à luz, né? Porque logicamente quando dá à luz, quando gera, ela concebeu antes, né? Mas o Eterno, ele sempre nos ensina que tudo está em dupla. O nosso mundo, né, que está vendo aqui atrás, Bereshit, na criação, aqui está a palavra Bereshit, o Aleph está aqui, transladado para cá, né? Aqui nós temos Bereshit. Bereshit começa com a letra Bet, que significa essa dualidade do mundo. O mundo é dual, e o Eterno nos mostra isso em todo momento. Né? Nós temos que escolher entre o bem e o mal, o fruto da árvore do conhecimento bom e ruim, né? Para você escolher qual lado você quer ficar. Foram criados no início os céus e a terra, ou seja, dois testemunhos. Separou as águas de cima das águas de baixo, separou o leito seco das águas. Né? Então nós temos tudo isso. Ele separou a luz da escuridão no terceiro dia. Então tudo isso, né, tudo isso foi no primeiro dia, tudo isso foi criação do Eterno, de forma que a gente entenda que existe no mundo essas duas polaridades. Né? Foi colocado um luminar para o dia, um luminar para a noite. Né? Depois nós vamos ver que Abraham teve 2 filhos, um Ismael e Isaac, e Isaac teve 2 filhos, Esav e Jacob, sempre dois, né? Sempre dois participando. Depois lá na frente, mais à frente no Tanar, nós vamos ver que as tribos de Israel foram divididas em duas, a tribo de Judá e a tribo de Efraim. Então sempre essas duas separações, e mais ainda o testemunho, as 2 tábuas do testemunho, né, que a gente poderia até colocar tudo numa tábua só, é só escrever um pouquinho menor, que a gente vê aí que todas as palavras, as 620 letras, caberiam numa tábua só, mas o Eterno dá 2 testemunhos para nós, sempre, né? Sempre tudo vem em dupla, macho e fêmea, homem e mulher, não existe só homem, não existe só mulher, um não é mais importante que o outro, um não é superior ao outro, né? Todos são iguais, então todos os 2 lados são iguais, o bem e o mal têm o mesmo peso, mas você tem que escolher, fazer a escolha que vai te levar para o Eterno, ou a escolha que vai te afastar do Eterno. Né? O dar e o receber são essas 2 condições que nós trazemos aqui, né? que o Eterno mostra aqui para nós. Então, Tazriá ve Aldá, Zahar ve Timá, Sheviar. Desculpa. Zahar
vetimar, Shiva Yamin, Ime, Nidat, Dotar, Titma. Botei o mouse aqui, desculpe. Zahar Vitmea Shivat Yamin Kimenidat Devotar Titma. Fale aos filhos de Israel, dizendo: uma mulher que conceber e gerar um macho, Zahar é macho, como é filho da mulher, nós estamos acostumados no nosso idioma a falar menino, né? Mas aqui é um macho do ser humano, o macho do animal, o macho da planta, né? Tudo é macho. Macho e fêmea os criou, né? O Eterno, na criação, não falou assim, ele fez menino e menina. Não, ele fez macho e fêmea. Cada elemento tem macho e fêmea, até um átomo, né? Tem macho e fêmea. Nós temos o próton e o elétron, macho e fêmea. Nós temos essas duas polaridades sempre presentes, assim como conceber e gerar. A mulher, então, será impura 7 dias, como na separação. Separação é a palavra nidat, né? Nidat significa separação da impureza menstrual, né? Então essa frase aparentemente simples, né? Eu acho que ela trouxe muito problema para a humanidade. Então vamos destrinchar um pouquinho, né? Vamos passar um pouquinho hoje estudando essa frase. O tempo está passando, o tempo está correndo, né? Mas vamos passar um pouquinho aqui de discussão sobre essa frase, que eu acho que é muito importante. Eu pensei muito nessa frase aqui, né, ao preparar esse estudo. Por quê? Porque a concepção e a geração é algo, né? A concepção participa o homem e a mulher, mas a geração de uma nova criança depende somente da mulher. Só a mulher tem esse dom magnífico de gerar uma vida, né? Muitas mulheres, por alguns problemas, né, não têm essa bênção, né, não recebem essa bênção de gerar um filho, né? Mas dos trilhões de mulheres que já existiram na face da Terra, né, os trilhões de mulheres que já existiram na face da Terra, a grande maioria teve filhos. Mas dos trilhões de homens que existiram na face da Terra, não se sabe de um, né, que tenha gerado um filho. Não se sabe de um homem, né, não está escrito em nenhum livro, nenhuma arqueologia você vai achar o homem que tenha gerado um filho. Isso é uma dádiva que o Eterno deu à mulher. Só a mulher tem essa capacidade de gerar um filho, né? E aqui é um processo complicado. Esse processo de concepção até é fácil, né? Mas a geração e a concepção e a geração é um processo muito complexo, apesar de aparentemente simples, né? Nós conseguimos entender esse processo, a gente não sabe por que ele acontece como ele acontece, mas a gente entende todos os passos desse processo. Um processo muito estressante para a mulher, que traz dor, que traz prazer, que traz humores diferentes, né? Extremos de alegria, extremos de tristeza, dores que nenhum homem conseguiria, né? Nós homens nunca entenderíamos, nunca conseguiríamos entender como esse processo, né? Como esse processo que acontece na mulher, né? Só a mulher é que tem condições de dizer como é que isso acontece, né? Como é que ela sente, como é que isso se passa dentro dela. E aqui essa frase ela traz esse significado, né? E coloca aqui uma impureza associada a esse processo de concepção e geração, e diz que a mulher ficará impura por um período de 7 dias, como na separação Nidá, né, que nós já vimos anteriormente, que esse processo é um processo em que a mulher deve se afastar de todos que estão à sua volta. Então temos que entender um pouquinho mais como é que
como é que isso se dá, né? E aí eu quero mostrar para vocês essa laranjeira aqui repleta de laranjas, né? Uma delícia laranja docinha, né? Tirada do pé, então você corta ela e chupa a laranja, você não tem ideia, né, de uma ideia da complexidade para que essa laranjeira tivesse tantas laranjas, né? Esse processo de nascimento de uma fruta é algo que encanta a todo mundo. A gente olha para a planta, a gente fica maravilhado, né? Fica maravilhado mais por querer comer o fruto do que entender, né, esse processo fantástico que o Eterno fez de uma forma única, que acontece no reino vegetal, no reino animal e no reino humano, né? Por quê? Porque todas essas frutas, elas nascem como aquela criança, aquele menino que a mulher gerou no verso anterior, né? Então, essa planta tem uma flor, né? Essa flor tem aqui, né, ela tem aqui um pistilo que é formado aqui pelo não conseguindo ver aqui, pelo estigma, né? Pelo estigma da planta, o estilete e o ovário, né? que estão aqui nesse ponto central. Esse aqui é o órgão feminino da planta. E aqui nós temos a antera, né? A antera se prende à planta aqui por um filete, né? E nessa antera aqui está a zerar, a semente que vai fecundar esse óvulo que está aqui dentro. Então essa planta aqui, ela tem dentro dela os dois sexos, mas nós temos plantas que têm só a antera, não tem o estigma, e tem outras plantas que só tem a parte feminina, que são polinizadas aí por um processo que não vamos discutir agora, né? Então é dessa mesma maneira que o ser humano, né, o ser humano, a mulher, vai ser fecundada por um homem. O Eterno criou tudo macho e fêmea. Não existe nenhuma condição de se gerar vida só macho ou só fêmea, né? Não existe essa condição. Por quê? Porque o Eterno quer, né, quer e sempre quer que todas essas partes antagônicas, né, ou distintas, elas se juntam, se unam, né, para formar uma vida. E ele coloca isso logo no início da criação. Todas as plantas, todos os animais devem se multiplicar, o ser humano deve se multiplicar e encher a terra, né? Então, por isso que ele coloca aqui os atrativos, né? A cor na planta, a cor na flor, para que ela atraia aquele agente polinizador, né? para que ela se reproduza, para que a sua espécie não desapareça. E a mesma coisa acontece no ser humano, né? O ser humano, a mulher tem um ciclo, né? Um ciclo dentro dela que vai fazer com que ela fique preparada para receber a fecundação dentro dela, que vai gerar uma próxima vida. Então, essa menstruação começa já no cérebro, né? O cérebro vai mandar um sinal aqui, né? Um período menstrual que está acabando, e ele manda um sinal para o cérebro começar a trabalhar, a liberar hormônios. Esses hormônios vão fazer o quê? Eles vão promover o crescimento de folículos que estão lá dentro do ovário da mulher, dentro das trompas, dentro do útero. Então isso vai se formando, vão aparecendo diversos hormônios, né? O estrógeno, o FSH, o LH, né? Que são hormônios que vão promover esse desenvolvimento até que estimula o ovário a liberar um óvulo daqueles que tem lá dentro. A mulher, dentro da sua vida de capacidade reprodutiva, lá desde dos 12 anos de idade até os 50 e poucos, ela tem aí em torno de 500 óvulos, né?
praticamente aí talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas um valor médio de 500 óvulos, e a cada mês ela libera um, né? Ela libera um óvulo desse processo aqui que nós vimos. Esse processo aqui, então, vai fazer um processo que dura aqui 14 dias, né? Esse processo aqui que dura 14 dias, a mulher vai liberar esse óvulo. E aí ela libera esse óvulo, né? Esse óvulo aqui está pronto, está maduro, está igual aquela flor de laranjeira, né? Que vai estar lá pronta para receber um azerá, né? A azerá vai chegar aqui, né? E vai fecundar esse óvulo, a semente, né? Sêmen ou semente, né? Que nós tiramos aí nas traduções antigas, tiraram o H do Shin e virou sêmen, semente, semita, né? Tudo aí vem da mesma palavra, mas nós temos no hebraico a palavra zerá, que é justamente essa semente que vai fecundar esse óvulo. E quando se junta, a gente tem a tazria, a concepção. Quando se junta uma zerá com um óvulo, nós temos a concepção. Ou não. Né? Se não houver a concepção, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer o ciclo menstrual, ou seja, esse óvulo aqui, ele passa a ser um corpo estranho dentro da mulher, então ele precisa ser eliminado. Né? Não vai haver uma gestação, esse corpo então vai passar a desenvolver um corpo lúteo que vai então secretar esses hormônios que vão fazer com que esse corpo recrudesça, esse corpo diminua, né? Vai inibir a formação desses outros hormônios e vai regredir esse próprio corpo lúteo, vai diminuir esses hormônios e vai então se iniciar uma nova menstruação. Esse processo aqui é acompanhado da eliminação desse óvulo e de todos esses hormônios. E isso sai por onde? Sai pelo sangue. Né? Então esse óvulo sai pelo sangue da mulher, esses hormônios saem pelo sangue da mulher, leva um período grande, né? Leva um período grande para que esse sangue seja eliminado do corpo da mulher. E esse sangue está repleto de hormônios que são nocivos, eles são importantes, né, no processo de geração de uma criança, mas eles não são importantes para um processo de vida normal de uma mulher. Então tem muitos elementos químicos aqui que são nocivos, tá, para ficar dentro da mulher. Então eles são eliminados. Então esse é o período em que deve haver uma separação. Essa mulher não deve, né, permitir que esse sangue contamine qualquer outra pessoa, qualquer outro ambiente em que ela estiver. Nós vamos falar um pouquinho mais disso. Mas vamos voltar aqui, né, nesse processo aqui da tazria. Né? Houve a concepção, houve a fecundação, e aí o que vai acontecer? Vai haver um ciclo gestacional. Esse óvulo vai sair da trompa e vai para o útero, né? Ele vai se tornar um feto em desenvolvimento, as células vão começar a se multiplicar, vai produzir outros hormônios, né? Esse hormônio vai fazer com que o ovário pare, né? No próximo mês ele não emita um novo óvulo maduro, vai impedir que durante esse período de gestação esses óvulos continuem, né, fazendo todo esse trabalho, esse ciclo menstrual da mulher que dura aí em torno de 28 dias, né, 28 dias que é um mês lunar. Então há uma forte relação aí entre esse período menstrual e a lua, né, e o mês. Né? Hoje nós estamos iniciando um mês, então nós temos aí um período de 28, 29 dias aí pode variar um pouquinho mais, pode variar um pouquinho menos, mas é basicamente esse processo. E aí a gente vê que nós temos aqui um período de uma semana, né? Nós temos aqui 2 semanas, então esse tempo que leva esse óvulo para
para fixar aqui é de mais uma semana, então aqui nós temos vários múltiplos de 7 entrando, né? Vários múltiplos de 7 entrando aqui nesse processo que está dentro da mulher, para você ver como é que é a perfeição desse sistema que só o Eterno poderia ter criado dentro do ser humano. E aí nós temos então, né, novos hormônios sendo criados, que são importantes dentro de todo o processo de gestação. Nós não vamos discutir aqui os hormônios, nós não vamos falar sobre isso. Se você tiver interesse aí na internet, você tem aí uma discussão bastante detalhada desse processo, né? Você que é homem, as mulheres em geral conhecem isso aqui, já se preocupam a vida toda, mas nós homens não temos muita ideia, né, do que acontece. A gente simplesmente vê que acontece, né? A gente passa por essa experiência de longe, a gente não tem nem ideia de como é que isso acontece com a mulher e todas as variações de humor da mulher, né? Todas as dores que ela senta, seja nesse processo aqui menstrual, ou seja nesse processo gestacional, a mulher passa por momentos de extrema alegria, momentos de extrema tristeza, de muita dor, né? E aqui, na gestação, nós temos o ledá, o parto, né? O parto, e aí se inicia tudo novamente. Próximo período, isso se inicia novamente. Então, todo esse processo, ele tem um ciclo, né? E o Eterno aqui está nos dizendo o que acontece se isso aqui, né, se essa parte aqui aconteceu. A mulher gerou um macho, e o que acontece com a mulher nesse período, a partir do momento que ela gerou, esse menino concebeu aqui e gerou, ela tem que ficar uma semana afastada, separada, né? Por quê? Porque tudo que sobrou desse processo vai ser eliminado na forma de sangue, né? Então tudo isso aqui vai sair, todos esses hormônios, né, que participaram vão ser eliminados na forma de sangue, e esse sangue então pode contaminar, né? E aí nós vemos, né, aí que esse processo de separação é igual a esse processo de separação aqui, né? Separação, nidá, essa separação desse ciclo menstrual, né? Como a frase aqui diz, né? Será impura 7 dias, como na separação da impureza menstrual. E aqui nós temos que atentar para algumas traduções que foram muito mal feitas, né? Tem tradução que diz assim: se uma mulher conceber e tiver um varão, perfeito, até aí não está muito diferente, será imunda 7 dias, assim como nos dias de separação da sua enfermidade será imunda. E aí isso causou uma discriminação da mulher. Por quê? Porque a mulher não é imunda, a mulher não está doente, a mulher não tem enfermidade nenhuma, né? E aí se colocou como uma marca nas mulheres de que no período menstrual elas são imundas e enfermas. E toda a discriminação causada para a mulher durante todos esses milhares de anos aí que foi traduzido errado. Logicamente, né, talvez o primeiro tradutor que fez dessa maneira não pensou dessa maneira, não sei, né, mas pensando aí do lado do tradutor, que era um homem que não conhecia esse fluxograma que eu mostrei para vocês, né, que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, que não sabia que a plantinha, né, que a flor, o fruto da laranjeira, o fruto da tamareira, o fruto da oliveira, né, o fruto de qualquer planta funciona da mesma maneira, e simplesmente achou que a mulher, né, ele simplesmente colocou isso. E você, quando procura aí os sábios da Torá, os sábios do Talmud, você nunca vê a sábia do Talmud, a sábia da Torá, nenhuma mulher escreveu nada a esse respeito nesse período, né? Sempre eram os homens, e os homens não têm ideia
do que acontece isso. E aí colocou-se essa tradução de, de imunda e enfermidade, e aí isso foi adotado por algumas religiões. E aí quando um dos tripés de Nimrod toma uma decisão, faz alguma coisa no sentido, os outros dois tripés vão pelo mesmo caminho. Né? Então, quando a religião colocou que a mulher é imunda e nesse período está enferma, esse é o pé religioso. E aí o outro pé, o pé capitalista não, mas eu diria o pé de político e o pé de economista, né? O poder e o amor ao dinheiro, vamos dizer assim, político e econômico, foi pelo mesmo caminho. Aí a mulher foi discriminada no trabalho, a mulher foi discriminada em tudo que ela fazia, a mulher foi discriminada em tudo que ela participava e também foi discriminada ao assumir qualquer cargo, né, qualquer atividade junto aos homens. E por isso a mulher, durante milhares de anos, foi discriminada, justamente por uma má interpretação, né, por uma má tradução feita, que fez, né, não digo que foi só isso, mas isso foi um ponto muito importante, né, que causou isso. Felizmente hoje isso tem mudado, e o Mitzvah Hashem vai mudar muito mais ainda, né, com a compreensão do que se passa com as mulheres e do que se passa com os homens, sempre lembrando que o Eterno criou iguais. Né? Se você olhar a estatística mundial, tem até um pouquinho mais de mulher do que homem, mas sempre esse número se equilibra, ou seja, não tem mais de um do que do outro. Então, tudo isso é importante para que o mundo se desenvolva corretamente, e aí nós temos que essa discriminação veio, ficou e permanece. E também nós temos que lembrar que naquele período, naquela época, né, até cerca de talvez 50, 60 anos atrás, a menstruação era algo muito complexo, muito complicado. Complexo ele é até os dias de hoje, mas naquela época a mulher não tinha como se proteger, então a mulher não tinha absorvente, por exemplo. Né? Então, o que acontecia? A mulher, num período menstrual, o sangue escorria. E aí, se ela encostasse em algum lugar, se ela sentasse em algum lugar, se alguém chegasse perto, poderia ser contaminado com esse sangue. O Eterno, então, está colocando aqui o seguinte: a mulher tem que ser separada para que não contamine os outros. Mas a mulher não tem que ser enclausurada, não tem que ser afastada, não tem que ser aprisionada, para que não aconteça com ninguém. Há medidas para se evitar isso. Né? Então há medidas para se evitar isso. Hoje, felizmente, há cerca de uns 60, 70 anos, talvez, né, a gente já tem aí absorventes e a mulher pode passar por esse período menstrual de uma maneira muito mais tranquila, apesar de que a impureza ainda existe. Né? Esse sangue não deve ser, né, não deve ser passado para outras pessoas, relações sexuais não devem ocorrer nesse período, porque esse sangue vem cheio de hormônios que são nocivos. Né? Então o Eterno já lá de trás, né, quando ele escreveu isso, quando ele ditou isso para Moshe, ele já sabia como a mulher iria funcionar. Né? Ele já sabia o que ia acontecer. Então ele orienta: não faça isso. Né? Durante esse período não se misture, separe-se, afaste-se. Né? Justamente para que não haja nenhum problema. Não quer dizer que a mulher nesse momento ela é uma pessoa enferma que não pode acontecer nada, não pode fazer nada. Tem que se tomar os cuidados, os devidos cuidados, né? Assim como na alimentação. Tome os cuidados, coma o alimento correto. Então faça as coisas conforme o Eterno ensinou, porque é mais fácil para todos. Né? E aí continua aqui falando, nós terminamos lá falando que gerou um macho. Né? Então, como gerou um macho, um menino, ela deve se separar durante 7 dias. O Baion, e no 8º, Hashemini, no 8º dia, e no 8º dia, e no
Uvaion, e no dia oitavo, e no oitavo dia, né? Imol, ou seja, cortará, né? Ou será cortada, Basar Iar Latô, Basar Iar Latô, é a carne do seu prepúcio. Imol, imol é cortar, né? Imol é cortar, daí vem a palavra imolar, né? Que é cortar no nosso idioma, né? Cortar, amolar, né? Amolar também vem dessa palavra, né? Amolar, transformar alguma coisa em algo que corte, né? Nós vemos que durante a época de Abraham, por exemplo, eles cortavam esse prepúcio com uma pedra afiada. Nós vimos lá a esposa de Moshe, de Siporá, cortando com uma pedra afiada, né, o prepúcio lá do seu filho, naquela situação bastante complexa que nós vimos lá no início do livro de Shemot. Né. Então será cortada, mas cortada uma pele, uma carne, né, uma pele que tem a forma de um círculo. Né. Então é circundado. Então por isso que veio essa palavra circuncisão ou circundado, né, a pele que é ali cortada, circundada. E nós vimos que essa prática o Eterno já havia estabelecido com Abraham, né, quando ele ainda se chamava Avram, capítulo 17 de Bereshit, do verso 1 ao verso 10, né, Avram tinha aí 99 anos, já tinha o filho Ismael com Agar, ele já tinha esse filho, e o Eterno chega a ele e fala, olha, eu vou fazer uma aliança com você. Se apresenta a ele como Shaddai, né, o guardador das portas de Israel, mas naquele momento ainda não existia Israel, mas ele se apresentou como aquele que amamenta, aquele que protege, aquele que dá a vida, né? A todos ele se apresenta com esse nome e diz, eu vou fazer uma aliança com você. Seus filhos crescerão muito, serão muito aumentados. Né? Você será o pai de muitas nações, você será o pai de muita gente na face da terra. Né? E você vai fazer, a partir de agora, você e todos os machos da sua casa vão fazer, né, a aliança comigo. Porque a aliança tem que ser feita com dois. Né? Eu vou fazer aliança sozinho, não existe. Né? Então o Eterno fez uma aliança com Avram, Avram tem que fazer uma aliança com o Eterno. É um contrato. Né? Se eu faço um contrato com você, eu assino, você assina. Né? Não posso só eu assinar ou só você assinar, não tem validade. Então, todo esse processo é um processo de duas mãos, né? Um processo que tem as duas partes participando. Então, quando o Eterno diz, eu vou fazer uma aliança com você, todos vocês, então, né, eu estou te prometendo isso, estou te dando isso, você vai prometer o seguinte, você vai andar na minha presença e ter o coração puro, ou seja, você vai se livrar das impurezas, se afastar da impureza, se tornar santo, né, e vai andar sempre na minha presença. É isso, né, que essa circuncisão do prepúcio, a carne, o corte da carne do prepúcio significa. Mais à frente, né, quando se chega lá nos escritos nazarenos, né, nos escritos nazarenos, Yeshua fala da aliança da carne, da Brita Milá. A Brita Milá foi um termo criado, né, nos escritos nazarenos. É nos escritos nazarenos que aparece esse termo que depois foi adotado por todo o judaísmo, né, que é a circuncisão da carne. Então essa Brita Milá não é um termo que aparece no Taná. O termo Taná não fala em Brita Milá. O Taná sempre vai falar da circuncisão ou do corte da carne do prepúcio. Então sempre é esse corte que vai aparecer no Taná. Só aparece Brita Milá, foi uma herança, né, uma herança dos escritos nazarenos para o judaísmo e para toda a comunidade que segue o Eterno, que obedece ao Eterno. Né? Então,
continua a frase, né? Continua o ensinamento. O Sheloshim Yom, o Shiloshet Yamin. E 33 dias, né? E 33 dias esperará. Teshev, Bidme, Tahorá, Bechol, Kodesh, Lo, Tisra. E 33 dias esperará no sangue da pureza. Em tudo que é sagrado, em todo objeto sagrado, não encostará. Ou seja, ela não tocará. E aqui nós temos duas palavras, quer dizer, a mesma palavra escrita de duas maneiras diferentes, que também tem uma tradução um pouquinho diferente. Aqui eu trouxe uma tradução, uma explicação dada por Rashi, né? Rashi foi um dos grandes comentaristas da Torá, que ele diz o seguinte, né? Se a gente perceber, essa rei final aqui, ela não é uma rei aspirada, ela é uma rei muda, que representa uma palavra no feminino, um substantivo feminino. E aqui no final, né? Aqui no final, ela é uma rei que traz, né? Que traz aqui um som. Então vamos continuar aqui, até onde eu havia lido. Não tocará lo tigá ve'el hamikdash lo tavo ad melot yeme taharach. Então aqui nós temos uma rei aspirada. Não tocará em nada que seja sagrado. E não entrará no Mishkan, lo tavô. Tavô nós temos aqui a palavra bo, né? A palavra bo no futuro. Não entrará, essa tave aqui é um futuro. Lo tavô, não entrará no Mishkan. Por quê? Porque ela está impura. Então isso aqui são 33 dias, ela não poderá entrar até que se completem os dias de purificação, ou seja, ela tinha que esperar que o seu sangue se limpasse de toda a impureza trazida por esses hormônios, né? Falando nessa linguagem aí desse fluxograma que eu mostrei para vocês, esse sangue vai fluir dentro do seu corpo e vai se limpar, né? Vai se eliminando toda a parte contaminada e vai voltar a ser um sangue normal, né? Então durante esse período ela não pode tocar em nada sagrado, nem entrar no Mishkan, por aquele motivo que eu falei, né? Por ela poder, através do sangue que está saindo do seu órgão genital, contaminar algum item sagrado, ou seja, transformar em impuro algo que é puro. Então nós aprendemos já na porção anterior, né, o que é puro deve ser mantido puro, e agora o que é impuro deve ser afastado do que é puro. E aqui nós temos interessante, né, nós temos algo interessante, que sempre que a gente lê isso aqui, a gente fala assim, ele tem que ficar 7 dias, né, quando tem um menino ela tem que ficar 7 dias na sua purificação, e agora fala em 33 dias. E a gente pensa assim, 33 mais 7 ou 33 menos 7? Né? Será que é 33 dias menos 7, porque já teve 7 lá e agora mais 26? Ou será que são 40? A Torá não diz. Né? A Torá não diz mais 33 dias. Os tradutores às vezes colocam mais 33 dias, mas aqui não existe o mais 33 dias. Fala simplesmente de 33 dias. A ciência hoje, a medicina, os obstetras, os ginecologistas já sabem, né, que a mulher, após ter um filho, deve ter um resguardo aí de cerca de 6 semanas, né, 42 dias, para ter uma nova relação, para assumir uma vida normal. É um período em que a mulher passa
diferenças de humores, por tristeza, por alegria, por muitas coisas. Né? Então é um período até que a mulher realmente tem que ficar afastada, no seu resguardo, e as pessoas têm que respeitar isso, de não ficar visitando aquela que teve neném recente, porque é um processo, ela está passando por um processo muito cansativo, um desgaste muito grande, né? Muito grande para o seu corpo, e ela precisa desse descanso, por mais que as pessoas a amem, queiram levar aí uma alegria pelo seu filho recém-nascido, mas deve-se ter esse respeito. Então aqui eu considero que realmente são 33 mais 7, mas é apenas uma conclusão, não está escrito isso na Torá, mas a gente entende isso, né? A gente entende essa conta, porque até a gente sabe hoje, né, recomendação dos médicos que a mulher não haja uma relação sexual durante esse período. Os seus órgãos estão se recompondo, se refazendo, voltando a um estado normal, de vida normal, depois de um parto. Né? Se a gente olhar bem, é um desgaste muito grande, né? É um esforço físico muito grande, e o Eterno já estava colocando isso aqui, né? Já colocou isso aqui para a gente entender isso. Só que a gente não entendia, a gente não entendia e procurava querer achar uma outra explicação, procurava discriminar a mulher, né? Por conta desse período, né? Desse período de menstruação. E hoje a gente vê que não é assim, né? Que o Eterno já estava ensinando. Claro, o Eterno sempre ensina o que é correto, o que é melhor para nós. A gente não entender, o que a gente faz? Segue, né? Segue. Depois um dia a gente entende. Depois um dia ele vai permitir que a gente tenha conhecimento sobre esse assunto. No momento que você não sabe, né? É um Huck. Né? Então você não sabe, não entendeu, não está escrito, cumpra-se. Né? O Hukim é isso. Os Hukim são isso. Né? São vários Hukim dentro da Torá. O Eterno sempre fala: obedeça aos meus Hukim. Né? Ou obedeça às minhas mitzvot. Né? Obedeça. Se primeiro você não entendeu, obedeça. Pronto. Simples assim. Né? Então, separe o puro do impuro, se torne santo. Né? Nesse período, se afaste. E aqui a gente está falando da criança nascendo e toda essa impureza da criança quando nasce. Depois nós vamos ver a criança já numa idade adulta, depois nós vamos ver a criança dentro de uma casa, o homem dentro de uma casa, todo esse processo de impureza que nos acompanha desde o nascimento, né, até a nossa idade adulta. E se for uma menina, né? E se for uma menina, vem nakvá, ou in nekvá, né? Vem, e se for, né? Se for mulher, teled, se nascer uma mulher, se gerar uma mulher, né? Uma fêmea, nekvá, nekvá é fêmea. Né? Vem nekvá teled, e se uma fêmea for gerada, uma menina for gerada, vetimna, vetamá, shevoaim, kenidatar, veshivim ion, vesheshet yamim, teshev aldeme tahorá. Então aqui nós temos algo muito interessante, né? Muito interessante. Deixa eu colocar aqui uma caneta. Nós temos aqui a palavra shevuaim, né? Nós temos shevuaim. Nós sabemos que shevuá, né, é uma palavra feminina, semana. Shevuot é o plural de uma semana, semanas, Shavuot. Inclusive, nós estamos aqui na festa de Shavuot, contando o Homer justamente para a festa das semanas, a festa de Shavuot. Mas aqui fala Shevuaim.
Que, na verdade, se a gente lembrar do verso anterior, né, esperará mais para trás. Será impura 7 dias, né? 7 dias. E aqui está se falando Shevuaim, ou seja, 2 períodos de 7 dias, 14 dias. 2 períodos que seriam uma semana, mas não são uma semana. Por quê? Porque a criança pode nascer numa terça-feira, 14 dias depois não são 2 semanas que se passam, porque a semana é aquela semana que começa no pôr do sol do Shabat e vai até o pôr do sol do próximo Shabat. Então, para não ter essa confusão, o Eterno colocou essa palavra feminina com plural masculino. Né? Então, é muito interessante que a gente só vê isso quando a gente pensa no hebraico, quando a gente lê no hebraico, que a gente vai perceber essa variação. Será impura por 14 dias, ou seja, 2 semanas, que a gente fala 2 semanas, 14 dias, mas a semana ela tem um tamanho certo dentro da Torá. Ela começa após o pôr do sol do Shabat e vai até o final do Shabat seguinte. Então isso é uma semana. O primeiro dia começa na noite depois do Shabat, né, que seria o domingo, e vai até a sexta-feira. Né? A sexta-feira é o último dia e o Shabat aí é o 7º dia da semana. Né? Então espero que vocês tenham entendido esse meu raciocínio. Como na separação de Nidá, e 60 dias ficará no sangue da pureza. E aí, 66, né? 66. Nós temos aqui Shishim Yom, Sheshet Yamim, e 66 dias, né? Yamim Tesef al Demer Tahará, no dia. Aqui nós temos o mesmo significado do verso anterior, que é o tempo que ela vai ficar na sua pureza, no sangue da pureza, ou seja, esse sangue vai ser alterado, né? Vai ser alterado aos poucos dentro do seu organismo, a circulação vai fazer essa limpeza dentro do seu organismo, então durante esse período ela tem que ser afastada porque o seu sangue é impuro. Agora, por que 66 dias? Né? O dobro do menino. Então, primeiro o menino fica 7 dias mais 33. Agora, quando é menina, né, quando é uma fêmea, são 14 dias mais 66, fazendo aí o total de 80. Por que o dobro? Porque certamente, né, o meu entendimento aqui, certamente essa menina ela está sendo desenvolvida, o seu desenvolvimento passa a receber aqueles hormônios, né, que lá na frente vão torná-la uma mulher que vai passar por esse mesmo processo. Então, certamente, né, eu não posso afirmar isso, mas certamente a carga hormonal é duplicada, a carga hormonal deve ser muito maior na formação, na gestação de uma menina do que de um menino. E isso também trouxe para a relação homem-mulher muitos inconvenientes, porque o homem sempre quer, né, sempre quer e quis, né, sempre procurou mais a relação sexual. E aí quando tem uma filha, ficar 80 dias sem ter uma relação sexual com a sua mulher, eles ficavam irados. E por isso que muitas vezes a menina era discriminada, a menina ficou grávida de uma menina, era uma coisa ruim, as meninas ficavam discriminadas por conta disso, quando na verdade não é esse o caso, na verdade está se preparando mais uma pessoa fabulosa que vai continuar, manter o homem na face da terra, continuar
com a procriação, encher o mundo, conforme o Eterno ensinou lá no início. Então, deveria-se tratar a mulher, né, deveria-se tratar as meninas de uma maneira melhor do que foram tratadas durante toda a história, porque o homem discriminava muito isso, né? O homem separava a mulher, quando tinha filha, a filha era desprezada em muitas situações. Até hoje a gente tem aí muitos países, muitos povos, né, que fazem essa discriminação da mulher, desrespeitando, né, essa bênção que o Eterno deu à mulher de poder gerar filhos e filhas, mantendo a nossa espécie, a nossa raça, né, como se diz, a nossa raça humana, existindo na face da Terra, porque graças às mulheres que a gente existe, né? Graças às mulheres que a gente existe, porque muitos homens eles não preservam, né? Não preservam o dom que receberam de ter a zerar a vontade, e há muita deturpação do objetivo, né? Do objetivo dessa sexualidade, desse processo todo que é a gestação, que é a concepção e a geração de um novo ser. Né? Então, uma flor, uma flor, né, um animal, eles procriam no momento que eles têm que procriar e pronto. O ser humano, né, ele gosta de transformar o puro em impuro, ele gosta de desobedecer às orientações do Eterno. Né? E depois paga por isso e ainda reclama, né, que os outros, ou que Deus o abandonou, e ele sempre foi uma pessoa maravilhosa. Né? Então, ele não obedece, e depois que ele está numa situação ruim, ele quer recuperar, né, recuperar todas essas transgressões. E nós vamos ver que o Eterno, mesmo assim, o Eterno vai dar chance, né, vai dar chance para que ele se recupere. O Eterno vai mostrar que é possível, se ele realmente se arrepender de todas as transgressões, né, de todas as impurezas que ele causou. Né? Então, o vinlot ime tahorá levem o levat tavi kese ben shenato leolá uve ioná otor lechatat el petar oel moed el hakoen. E quando se completarem os seus dias de purificação pelo filho ou pela filha, ou, né, pelo filho ou pela filha, ela levará um cordeiro, filho, né, filho de até um ano, né, até um ano, para a oferta queimada, leolá, oferta queimada. O bem filho ou filho de Ioná, o filho de uma pomba, né, ou seja, um pombinho, ou pombo, para a oferta pelo pecado. A entrada, ele patar, a entrada do Oel Moed, da tenda do encontro, para Cohen. Né? Então a gente vê aqui que nós temos uma oferta para aquela criança que nasceu, seja o menino ou seja a menina. Passados os 40 dias do nascimento de um menino, ou passados os 80 dias do nascimento da menina, é levado um cordeiro, né, para oferta queimada, ou um filho de pomba, ou um pombo, para oferta pelo pecado. Né? Então veja, muitas traduções trazem para um filho de pomba, perfeito, ou uma pomba. Na verdade, nunca é feito sacrifício com um animal fêmea. Né? Sempre um animal é macho, sempre um animal é masculino, né? É macho, nunca um animal feminino.
nunca é oferecido pomba ou ovelha, né? Sempre é oferecido pombo ou carneiro ou cabrito ou boi, nunca é oferecido uma vaca. Por quê? Né? Porque o feminino é sempre preservado pelo Eterno. Porque a fêmea sempre traz um número de óvulos certo, né, para a reprodução. Então você não pode sair matando, né, as fêmeas dos animais, porque senão acaba a raça. Mas o macho sempre tem um monte de zerar. Então, se morrer um macho, o outro pode ser, né, aquele que vai fazer a reprodução, falando assim de uma maneira mais descontraída, né, mais livre, né? Você não pode matar a fêmea, você pode matar o macho. Por quê? Porque o macho é substituível, a fêmea não. A fêmea tem pouca, né? Cada uma vem com um número certo de óvulos, né? Não é assim que nem o homem que tem aí produção, né, praticamente durante toda a vida da sua semente. A mulher, a fêmea, não. Então sempre é apresentado na Torá, sempre é apresentado que o animal levado é um pombo, né, e nunca uma pomba, apesar de que muitas traduções colocam pomba. Mas aqui você vê claramente a palavra Thor. Né? Thor não é o deus da mitologia, deus pagão lá da cinema, né? Thor, não é esse Thor, é o Thor pombo. Né? Então, ou é um filho de uma Ioná, uma pomba, que nós temos a palavra Ioná. Aqui nós temos a palavra Ioná, uma palavra feminina, a pomba, né? O bem, o vem, Ioná ou Thor, ou seja, uma pomba, um filho de uma pomba ou um pombo. Né? Então é bem clara, a Torá é bem clara, só no hebraico. Né? No hebraico ela é bem clara, na tradução, né, se perde isso. Então vamos a mais um texto aqui. Deixa eu colocar o laser. Verricrivou, e o Cohen, né? E o Cohen oferecerá Lifne, aos olhos de Adonai, a face de Adonai, diante de Adonai, Ve Kiper, né? Riper. Aqui nós temos a palavra caper, cobertura, né? Cobertura, ou seja, fará a expiação alheia por ela. Vetahara min cor damia damerra, e ela será purificada da emissão de sangue. Nós temos aqui a palavra sangue, dam, né? Ela será purificada da emissão do seu sangue, né? Da mirra. Zot Torah Hayoledet Lazahar ou Lanekva. Então, esta é a instrução. Muitas traduções trazem, esta é a lei. Né? Isso não é uma lei, isso é uma instrução. Você faz se quiser, se não fizer, você vai se tornar impuro. Mas é isso. Né? Você vai se ver lá no dia do juízo. Uma lei cumpra, se ou vai para a cadeia. E aqui não tem cadeia, aqui não tem nenhuma repressão. Você tem a opção de seguir. O Eterno sempre dá a opção de você obedecer ou não. Então não é lei como as traduções colocam, é uma instrução. Torá é tradução, Torá é ensino, é ensinamento. Né? Então essa é a instrução, o ensinamento da geração, né,
por um lezahá, por um macho, menino, ou por uma fêmea, né? Então essa é a instrução por uma fêmea. Agora que vem interessante, né? Mais interessante. Acho difícil ter coisas mais interessantes na Torá, porque tudo é interessante, né? E tudo tem um nível de profundidade que você sempre vai achar que aquela frase é mais interessante que todas as outras, mas todas são muito interessantes, todas têm muitas instruções, muito aprendizado, basta a gente querer cavar, né? Basta a gente querer ruminar sobre elas. Veio Tintzá Yadá. E se ela não puder pagar ou ter na mão, né, dê sé pelo cordeiro. Velaquerá shetei torim. Velaquerá shetei torim. Ou seja, 2 torim, 2 pombos. Não 2 pombas, 2 pombos. Ou Shtei Binei Ioná, ou 2 filhos de pomba. Não 2 pombinhas, 2 filhos, menino, macho, de pomba. Errad Leolá, Ve'errad Lechatat, Ve'riper Alecha, Hakorem Vetarherá. E se ela não puder pagar, pelo cordeiro, né? Uma pessoa pobre, uma pessoa sem recursos financeiros, ela vai levar 2 pombos ou 2 filhotes de pomba. Sempre o filhote da mãe, né? A mãe que gera. Mas sempre macho, sempre é o macho que é levado. Não são 2 pombas e 2 pombinhas, são 2 pombos e 2 pombinhos. Um para a oferta queimada e o outro para a oferta pelo pecado. E o Cohen fará expiação por ela e ela será pura. Então é isso que nós temos que entender. Se a pessoa não tiver condições, o Eterno oferece uma segunda opção. Ah, você não tem dinheiro com cordeiro? Você então leva uma pomba. Mas a pomba é mais barata que o cordeiro? Vamos ver essa questão financeira relacionada com esses animais. Você não vê um boi, né? Hoje realmente você não vê nenhum pombo, nenhum boi, nenhum cordeiro aí pelas ruas. Mas naquela época você não tinha. Ninguém tinha um boi solto na rua, né? A menos que tivesse se desviado da casa de alguém e deveria ser recolhido, ser devolvido, né? Como nós já vimos em porções anteriores. Achou o boi do seu vizinho, o burro do seu vizinho solto, né? O jumento do seu vizinho perdido, você leva para ele de volta. Então aqui todos esses animais eram animais domesticados. E um animal domesticado sempre era de alguém, né? Estava ali alguém dominando sobre esse animal, era alguém que viu o animal nascer, que dá alimento para esse animal, que coloca esse animal para ser tração na plantação, ou que coloca esse animal aí, se for um cordeiro, vai, quando virar carneiro, vai pegar a pele, o pelo dele para vender, para comercializar. Se for uma ovelha, vai vender o leite dela, ou então vai vender a carne mais lá na frente. É um animal que o ser humano vê naquele animal um lucro financeiro, ou vê uma despesa financeira naquele animal, né? Então ele comercializa aqui. Por isso que tem um custo. Mas os peixes e os pombos, quem alimenta o peixe e o pombo? A menos daqueles, digamos assim, não vou dizer, aquelas pessoas que fazem essa maldade de trancafiar uma ave dentro de uma gaiola, né, tolhendo a sua liberdade, ou então colocando o peixe dentro de um viveiro, dentro de um aquário, tolhendo a sua liberdade, né. Esses animais são todos alimentados pelo Eterno. Ninguém é dono, ninguém visa, né? Você vê muita gente comercializa passarinho pelo canto, pela cor
das penas, mas na verdade esses animais eles não trazem nenhum trabalho para o homem, como um carneiro, como um boi. Então as aves e os peixes eles são criaturas do Eterno, né? O Eterno que cuida da sua alimentação, o Eterno que cuida do seu abrigo, né? O Eterno que cuida da sua vida, da vida de cada um desses animais. Não é nenhum homem que tem direito sobre esses animais, como tem sobre uma ovelha, sobre um boi, sobre um jumento, sobre um carneiro, né? Então é diferente aqui. Por isso que o Eterno diz: esses animais não têm preço. Por quê? Porque é do Eterno. Os outros também são, mas o homem tem um envolvimento, né? Tem um envolvimento com esses animais, mas com o pombo não. Foi isso que revoltou Yeshua quando ele entra no templo, né? E aqueles pilantras estavam lá vendendo pombos, caçavam pombos e vendiam pombos, né? O pombo que deveria ser gratuito para aquela pessoa que não pudesse pagar pela expiação da sua transgressão. Então eles cobravam, né? Aqueles pilantras que montaram dentro do templo um mercado vendendo animais que não deveriam ter preço, né? Não deveriam ter preço nenhum. Então foi por isso que ele se revoltou e quebrou todas aquelas gaiolas e liberou os pássaros, porque esses pássaros são do Eterno, né? Então aqui o Eterno mostra para todos que nós temos que entender que o Eterno sempre coloca à nossa disposição, né, uma forma da gente eliminar, né, da gente poder eliminar a impureza da nossa vida, que a gente possa fazer a expiação do nosso pecado. Se você não tem um cordeiro, leve um pombinho, ou 2 pombinhos aqui no caso, ou 2 pombos, né? A mãe de Yeshua, quando Yeshua nasceu, depois desse seu período de separação, ela foi a Jerusalém oferecer 2 pombos. Justamente por quê? Porque ela cumpria os ensinamentos do Eterno, ela cumpria esse texto aqui da porção Tasria, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, né? O tempo foi maior do que eu esperava. A gente, então, amanhã, às 10 horas, a gente retorna para dar continuidade ao estudo, né? Adentraremos no capítulo seguinte, vamos entrar no capítulo 13, né? E aí a gente vai, então, ser um pouquinho mais rápido para poder falar aí capítulo 13, 14, 15, 16, 17, acho que vai até vamos falar muito amanhã, vamos entrar na porção Metsorá também, né, que é a porção em que vai dar continuidade a esse estudo que nós começamos hoje. Shalom, shalom, quero convidar você, então, para ouvir, né, para ouvirmos a Birkat Kohanim, com Moré Haimson. Yevarechecha Adonai veish merecha Yair Adonai panav Elicha vichunika Isa Adonai panav Elecha Veyasem lecha shalom Veyasem lecha shalom Yevarechecha Adonai veish merecha Yair Adonai panav Elicha vichunika Isa Adonai panav elecha veyaseh lecha shalom veyaseh lecha shalom
Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que só vem de Adonai. Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, ungido do Eterno. Amém. Elohim é Rei fiel. Shalom a todos, tenham uma boa noite de descanso, um bom jantar com a família e amanhã então retornaremos às 10 horas. Deixar com vocês também agora uma música do nosso querido Moré Haimson, Salmo 150, Aleluia Adonai. Hallelujah, Hallelujah, kel bel kodsho. Hallelujah, birkia ozo. Hallelujah, bikvotav. Hallelujah, kerodovro. Hallelujah, bete kashofa. Hallelujah, bebene verino. Hallelujah, beto fumachol. Hallelujah, benini veuga. Hallelujah, betzitzel shama. Hallelujah, betzitzel trua. Kol asher mate aleka. Hoi Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, kel bel kodsho. Hallelujah, birkia uzo. Hallelujah, bikvotav. Hallelujah, kerodovlo. Hallelujah, bete kashofa. Hallelujah, belmene verino. Hallelujah, beto fumachol. Hallelujah, benini veuga. Hallelujah, betzitzel shama. Hallelujah, betzitzel trua. Ohi kol asher mate aleka. Ohi Hallelujah. Hallelujah, betzitzel shama. Hallelujah, betzitzel trua. Ohi kol asher mate aleka. Ohi Hallelujah.